tema da nossa mensagem nessa manhã é construindo uma regra de vida. E esse é um sermão bem importante que, embora a arte que eu esteja usando seja do tempo da Quaresma, que se inicia só na quarta-feira, ele é o culminar, a conclusão dessa série de mensagens que nós pregamos desde janeiro, em que nós falamos, sobre um ano com menos distrações, um ano comendo para a glória de Deus, um ano lendo as Escrituras, um ano no ritmo de Jesus. A gente propôs práticas para a igreja, hábitos, exercícios, novas mudanças de rotina. E a mensagem de hoje é uma conclusão de todas essas pregações que a gente trouxe para a igreja. E o tema da mensagem é construindo uma regra de vida. Eu quero orar com você antes da gente ler a passagem. Senhor Jesus, mais uma vez invocamos o Senhor aqui nessa manhã, nesse culto, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, fale ao nosso coração, nos ajude a fazer um bom uso desse tempo, que o Seu nome seja levantado aqui, que o Seu povo seja fortalecido, derrama a Tua graça, esclarece tudo para os Teus filhos. Fala, envia o Teu Espírito, abençoa as nossas crianças. Ó Deus, põe os Teus anjos ministradores aqui, a serviço do Teu Evangelho, no nome de Jesus, amém. Tito 2, verso 11 a 13 está escrito: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Tudo hoje é motivacional. É bizarro isso. A força de vontade está sobrecarregada de expectativa. A grande fé que a gente tem na nossa cultura é a fé da força de vontade. É a fé na sua decisão. O que você pode alcançar se você simplesmente escolher fazer. Se você simplesmente decidir fazer. E em muitas ocasiões, em muitos momentos, a igreja acaba absorvendo essa fé de uma maneira desproporcional. E isso reflete diretamente numa abordagem legalista da vida cristã. Quando a gente fala de legalismo, geralmente a gente se volta para a referência dos fariseus, que debatiam com Jesus, que eram estritos observadores das práticas da lei, que guardavam o sábado, davam dízimo até das ervas, até do tempero da comida eles davam o dízimo, e eles exigiam minuciosamente o cumprimento de regras e de práticas. E quando nós falamos de legalismo, nós estamos falando de a lei pela lei. A lei é o objetivo máximo. E nós, no centro do Evangelho, não temos a lei. No centro do Evangelho nós temos Cristo. E a lei e a palavra é o meio pelo qual a fé em Cristo é gerada. Agora, quando a fé na decisão e a fé na força de vontade, ela está no centro da vida cristã, isso produz um cristianismo legalista, uma prática de igreja legalista. Veja bem, se você participou de mais de uma igreja ao longo da sua vida cristã, quem aqui já foi de mais de uma igreja local? Levanta a mão. Ok. Quem foi mais de duas? Quem foi mais de 3 igrejas? Você congregou em mais de 3. Quem congregou em mais de 4? Quem congregou mais de 5? Dou-lhe uma. Alguém congregou em mais de 6 igrejas? Congregou mesmo? 5. Então, nós temos aí, uma vencedora aqui. Parabéns, você venceu. Você com certeza pode comparar a maneira como as pessoas, de uma igreja para outra, elas lidavam com a falha dos crentes.
Você tem um parâmetro. Se numa determinada igreja havia um ambiente de extrema cobrança de cumprimento, de atividades ou de práticas morais, de um regulamento, de se você foi visto tomando uma cerveja, ou se você foi visto usando uma roupa, ou se imediatamente houve uma repreensão, uma correção, ou se parecia que a igreja onde você estava, embora fosse uma igreja séria, uma igreja que não se dava aquilo que é chamado de licenciosidade ou uma flexibilidade moral, ao mesmo tempo que era uma igreja séria, com um estabelecimento ético e padrão de santidade, ao mesmo tempo não era uma igreja legalista em que ficava no seu pé, no pé do seu ouvido, tentando corrigir você em todas as coisas que você fazia o tempo todo. Existe uma diferença. E eu estou pensando aqui que você pode comparar com as igrejas por onde você passou. Alguns ambientes eram ambientes mais severos e rígidos, onde, não, mas você tem que fazer assim, mas tem que ser desse jeito. E outros ambientes, parecia que não existia esse peso sobre os ombros. Não havia esse legalismo. Porque muitas coisas que as pessoas fazem, embora sejam erradas, hábitos ruins que a gente tem, que precisam ser corrigidos, eles têm todo um motivo que vem por trás. E eles não são simplesmente corrigidos com uma repreensão objetiva. Existe talvez uma caminhada para ser feita. Por que a pessoa faz aquilo? De onde ela vem? Qual é a história dela? E o legalista, ele não olha para a história. O legalista olha apenas para a prática. Ele só vê aquilo. A pessoa se resume nas coisas que ela faz ou que ela não faz. E isso está muito longe da maneira como Jesus se relacionava com as pessoas e do centro do Evangelho. Mas quando a gente, como igreja, absorve essa lógica motivacional de que a força de vontade é a solução de todas as coisas, basta você querer, basta você determinar, basta você simplesmente decidir, o que acontece é que a gente desenvolve um tipo de legalismo dentro da vida da igreja, na vida cristã. Porque daí a gente começa a abordar todo tipo de problema nessa ótica. Poxa, o seu casamento tem problema é porque você não quer resolver, é porque você não tem força de vontade, você não decide. Poxa, você tem sobrepeso, é porque você é preguiçoso, você não decide, você tem força de vontade. Algumas pessoas são preguiçosas, outras pessoas têm muitas coisas por trás disso que está diante dos olhos. Não é simplesmente uma mudança de hábito. Algumas pessoas não conseguem vencer vícios ou pecados, e que se a gente absorve essa lógica da força de vontade, basta você decidir, a gente trata tudo de uma maneira muito simplista e legalista. Ah, você não tem vergonha na sua cara, é por isso que você não consegue vencer. As pessoas que trazem esse tipo de resposta para os problemas são pessoas que negam os seus próprios problemas e pecados. Porque todos nós temos alguma coisa que a gente não conseguiu vencer ainda na nossa caminhada cristã. E a resposta não é simplesmente mais força de vontade. Não é. Não é tão simples assim. Quantas vezes você decidiu que você ia ler a Bíblia e você não passou de fevereiro? Você leu uma semana, duas, às vezes foi 13, foi um mês lendo a Bíblia. Chegou em fevereiro, você desistiu, chegou em Levítico, acabou para você. Quanto tempo você está convertido já? Quantas vezes você decidiu, não, eu vou orar mais esse ano? Não foi para frente. Ou então, eu vou vencer esse pecado. Não deu certo, não conseguiu. E talvez você desistiu e você simplesmente relativizou a importância que aquilo tinha. E você falou, eu acho que isso aqui não é tão importante. Por quê? Porque eu não consegui, na verdade. Com isso tudo, a gente precisa, como cristão, saber que a força de vontade, ela tem o seu lugar, mas ela tem um poder limitado. Não é tudo que depende da força de vontade na vida cristã. Não é tudo. Eu acredito em alguns movimentos. Acredito que há movimentos e esforços no meio do corpo de Cristo que são positivos. Por exemplo, alguns de nós aqui fomos para o Legendários, vai ter edições aí, e eu quero que outros irmãos participem dos Legendários, e uma parte dos Legendários tem esse tipo de abordagem. Você precisa
tomar vergonha na cara e tomar decisões que são importantes para a sua vida. Existe espaço para isso. Existe espaço para exortação, para confronto, para correção dentro da vida cristã. Mas a força de vontade não resolve todas as coisas. Quando a gente olha para essa passagem de Tito, capítulo 2, ela fala para nós assim: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos disciplina. A graça de Deus nos ensina. E olha como ele continua, se você está com a sua Bíblia aberta, olha como ele continua. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça de Deus nos ajuda a negar a impiedade e as paixões pecaminosas. Enquanto alguns de nós podemos acreditar que a vitória sobre o pecado depende apenas da disciplina, o apóstolo Paulo está escrevendo que a graça, a ação divina sobre nós, e não nossa ação sobre nós mesmos, mas a graça divina é que nos faz vencer as paixões pecaminosas. A graça me educa, a graça me disciplina, o favor de Deus me habilita a mudar os meus hábitos. É a ação de Deus sobre mim, não é apenas a minha ação e a minha decisão, é a ação de Deus sobre mim. Essa foi uma grande discussão no meio dos reformadores e na filosofia calvinista do século passado. Qual é o lugar da natureza, o que a natureza pode alcançar e o que só a graça pode alcançar. E aqui eu quero dizer que a gente crê no que a gente chama muitas vezes de graça comum, que é a habilidade de pessoas que não são salvas de realizarem boas coisas. Deus preservou na humanidade e até naqueles que não creem em Jesus a capacidade de realizarem coisas boas. Isso significa que mesmo sem a graça redentiva, mesmo sem a fé em Cristo Jesus, uma pessoa não crente, por meio da disciplina e do esforço, ela pode alcançar algumas virtudes, sim. É por isso que nós não desprezamos a disciplina familiar, paterna, a educação, hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, hora de escovar o dente, hora de ficar em silêncio. A gente educa os nossos filhos. Por quê? Porque a natureza foi preservada com a capacidade de desenvolver virtude. Então, há um lugar na vida cristã, sim, para a disciplina. No entanto, há algumas coisas na nossa vida cristã, na vida humana, que a disciplina não basta. É necessária uma ação sobrenatural da graça de Deus sobre a nossa vida cotidiana. Senão a gente não consegue mudar. Ou Deus vem e nos habilita a fazer o que a gente não consegue fazer, ou a força de vontade não vai ser suficiente. Vocês estão me entendendo? A graça, segundo o que Paulo descreve, ela consegue nos fazer vencer o pecado interior. A força de vontade pode até segurar ações pecaminosas. Pela força de vontade eu posso ser impedido de matar alguém. Mas só a graça vai me habilitar a amar alguém que me fez mal. Pela força de vontade, talvez eu consiga até perdoar alguém que me prejudicou. Mas só a graça vai transformar em verdadeiro amor pelos inimigos. Só a graça. A graça, segundo o que Paulo fala, ela também nos disciplina para a gente vencer uma inclinação pecaminosa. Nossa lealdade a ideologias, a gente é liberto de falsas ideologias, de falsos ideais. A nossa lealdade é renovada para o Senhor Jesus. É a graça que nos converte dos ídolos para Deus. É a graça que vence o nosso coração. A graça de Deus agindo é a maior força do universo. A graça de Deus no coração do homem
é o que realmente pode transformá-lo, mais do que qualquer outra disciplina, ou ação, ou movimento, ou empenho, ou dedicação. É a graça, é Deus agindo no homem, não é o homem agindo no homem. Ela consegue fazer alguém renegar as paixões, deixar os ídolos, abandonar velhas lealdades e mudar o comportamento. Ok, tá bom, pastor, é a graça, mas qual é o meu papel nisso? O que eu faço? É sempre a velha pergunta. Mas o que é Deus que faz e o que eu que sou? O que eu que faço? Qual que é a responsabilidade de Deus? Qual que é a minha responsabilidade? Eu queria propor para você, nessa manhã aqui, o nosso papel, diante dessa realidade que é a graça que pode nos transformar e mudar os nossos hábitos e mudar o nosso coração e os nossos desejos de maneira mais eficaz, é que nós devemos aprender a orar pela graça. Lucas 11:1 fala que Jesus estava orando em certo lugar e quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Ora, nós vamos perceber que dentro das disciplinas e das práticas espirituais, que são vitais para o crescimento na fé, está a oração. A oração, ela é uma disciplina espiritual, ela é uma prática, é um hábito que você adquire. E ela é uma prática, um hábito, mas ela não é só um hábito, ela é também um presente. É uma graça. Então aqui a gente precisa entender que as disciplinas espirituais, elas são duas coisas ao mesmo tempo. As disciplinas espirituais são, primeiro, disciplinas, são hábitos que você coloca na sua agenda e você faz, simples. E as disciplinas também são graças que Deus dá para você. Elas não são coisas simplesmente que você faz, elas são coisas que Deus te habilita a fazer. E é por isso que os discípulos, vendo Jesus orar, eles oram, porque conversar com Jesus é oração, certo? Então os discípulos oram e falam: Jesus, me ensina a orar, como João ensinou os discípulos. João tinha discípulos, ele ensinou os discípulos a orar. E agora os 12 discípulos estão falando: Jesus, nos ensine a orar. O que eles estão pedindo nessa oração? Me ensina a orar. Eles estão falando: me concede a graça, a dádiva de praticar essa disciplina espiritual. Quando a gente está falando de disciplina, a gente está falando de recorrência. Nós estamos falando de continuidade, nós estamos falando de repetição. Então a gente está falando de uma oração que é... Você não está pedindo para Deus fazer uma coisa pontual na sua vida. Quando você ora pedindo para Deus te ensinar a orar, ou você ora pedindo para Deus te dar uma disciplina espiritual, você não está pedindo: Deus, me ajuda a fazer uma oração. Me ajuda a fazer uma oração que vai mudar a minha vida. Me ajuda a fazer um momento de oração. Não. Você está falando: Senhor, integra nos meus hábitos, anexa na minha rotina um hábito que eu não consigo apenas escolher fazer com a minha própria força de vontade. Me dá um hábito que eu não tenho. Que o Espírito Santo, agindo em mim, me habilite a desenvolver essa prática. E eu me torne alguém habituado a falar com o Senhor mais, e mais frequentemente, e mais honestamente, e mais profundamente, e com mais fé. Eu estou pedindo não por uma coisa, eu estou pedindo por uma mudança em mim mesmo, quando eu peço uma disciplina espiritual. Para que eu possa, então, como salmista, declarar: os meus pés se acostumaram com as suas veredas. Quantas vezes eu já orei isso ao Senhor? Que os meus pés se acostumem com as suas veredas. Que eu me acostume a andar na sua palavra. Que eu me acostume a orar. Que vire um costume. Costume.
Costume é uma coisa que integra você. Você faz. É, como diz, né? Como diziam os filósofos antigos, é uma segunda natureza. É uma coisa que você faz, igual respirar. Você faz. Você não faz força para fazer, porque você só faz. Porque virou parte de você. Essa é a oração dos discípulos. Jesus, ensina-nos a orar. A oração é uma disciplina espiritual. Então, como a gente obtém essa graça? Como a gente, então, muda hábito espiritual? Como a gente faz? A gente pede. A gente pede. Deus, me dá isso, que eu não consigo fazer só na minha força. Deus, me faz um assíduo leitor das Escrituras. Integra um hábito em mim que eu não consigo na minha própria força, mas com a ajuda do Espírito Santo, trabalhando em mim, eu vou me tornar um homem de oração, uma mulher de oração. Não vai ser um dia que eu vou orar, isso vai fazer parte de mim, eu vou falar com Deus, Deus vai ser o meu primeiro recurso, porque o Senhor vai aplicar, integrar em mim essa prática espiritual. Amém, irmãos? Essa é uma obra de Deus em você. Você pode e deveria pedir por isso. Você não deveria olhar para algumas pessoas na igreja e pensar assim, aquela é uma pessoa de oração, aquela pessoa é uma pessoa do reteté, aquela pessoa é isso, mas eu não sou. Porque se aquela pessoa ela ganhou isso de Deus. E adivinha só, você pode ganhar também. Você pode pedir, Deus, me dá essa graça, me dá essa disciplina, me dá esse hábito, me faz ser alguém que eu não sou. Porque não é só a sua força de vontade, é Deus agindo em você e a graça te educando. A graça te disciplinando, é Deus conduzindo você. Queria citar uma outra passagem que nos ajuda a entender isso, que é uma passagem de Romanos capítulo 8, versículo 26. Nos ajuda a entender um pouco dessa dinâmica, porque está escrito que nós não sabemos orar como convém. Abre lá a sua Bíblia. Romanos 8. 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está falando, nós não sabemos o que? Orar. O que é oração? É uma disciplina espiritual. É uma prática de Jesus que a gente quer imitar. Nós já não sabe falar com Deus. Mas daí o que acontece? O que acontece? O Espírito nos ajuda. E como que Paulo fala que Ele nos ajuda? Ele faz através de mim. Eu não sei orar. Como que Deus me ajuda? Ele vem e ora dentro de mim. Perceba. As disciplinas espirituais, o estilo de vida de Jesus, não são coisas que Deus se contenta que fiquem em Jesus ou em outras pessoas. Ele quer aplicar em você o estilo de vida de Jesus. E Ele sabe que você não consegue. Então o que Ele faz? Ele envia o Espírito Santo para o Espírito Santo fazer através de você o que você não consegue fazer porque você é fraco. Quando a gente fala de disciplinas espirituais, todos nós somos fracos. Todos nós somos fracos para orar. Todos somos fracos para ler e meditar na palavra. Todos somos fracos para jejuar. Todos somos fracos para louvar. Todos somos fracos para servir. Nós temos preguiça. Nós não temos vontade. Todos somos fracos. O apóstolo Paulo escrevendo, inspirado, ele está dizendo, nós somos fracos. Eu não sei orar também. Todos somos. Mas isso não é uma desculpa para a gente desistir das disciplinas. Porque o Senhor envia o Espírito Santo e Ele vai fazer as disciplinas acontecerem dentro e através de nós. Então o Espírito vem e por meio da minha fraqueza, o próprio Espírito intercede por mim, por meio de mim. Já não sou eu que estou orando, já não sou eu que estou vivendo, não sou eu que estou praticando. O Espírito está em mim, agindo e atuando.
Mais uma passagem que eu quero te colocar diante dessa dinâmica, 1 Coríntios capítulo 15. Gente, é muito importante eu dar essa introdução. Por quê? Porque se eu só falar de disciplina espiritual, eu vou estar transformando você num legalista. E isso não vai te ajudar a crescer em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela o quê? A graça. O que é a graça, gente? É a ação de Deus sobre nós, de iniciativa livre dele. É a boa vontade de Deus de fazer o que a gente não podia convencer ele a fazer. Deus quis. Eu o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores. Eu persegui a igreja, eu estava fazendo tudo errado, práticas erradas, o caminho errado, hábitos errados. Mas a graça de Deus, Ele tomou a iniciativa, Ele veio, e pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Não é mérito meu, não foi minha força de vontade, é o que Paulo está falando. E a sua graça que me foi concedida, agora ele coloca a nossa participação, não foi vã. Então tem a parte de Deus. Qual que é a parte de Deus? Conceder a graça para nos educar, para nos transformar, para nos libertar. A graça nos habilita uma vida nova. A graça nos perdoa. E a graça nos dá uma nova vida. Um novo princípio de vida. É a graça. É Deus que quer. É Deus. Não é você, é Deus. Mas ele fala, mas essa graça que eu recebi não foi vã. Eu não desperdicei ela. Eu não joguei ela fora. Por quê? Porque existe uma interação humana. Existe uma resposta humana com a graça. Olha como ele continua. Pelo contrário, trabalhei. Deus concedeu a graça. E o que eu fiz com a graça? Trabalhei. A graça me energizou. A graça me deu disposição. A graça me deu visão do que eu poderia viver para fazer a vontade de Deus. E o que eu fiz? Fiz a vontade de Deus. A graça tirou a culpa, a acusação, os meus pecados, o meu senso de inferioridade, que eu não vou conseguir nada, que eu não sou ninguém. As derrotas após derrotas, a graça veio, tirou o fardo pesado dos meus ombros. A graça veio e mostrou a bondade, a misericórdia de Deus, como Cristo me redimiu. E a graça falou, tem um convite novo para você, uma nova vida no Espírito. E o que eu fiz? Eu fui viver essa nova vida. Ou em outras palavras, eu não apaguei o Espírito. Então, o papel de Deus e da graça de Deus é vir e te habilitar e te convidar. Seu papel é responda. Responda o que Deus já te habilitou para fazer. Reaja. Reaja ao que Deus já colocou dentro de você. Ao que você sente, sabe quando você está lá em casa, a vontade de ouvir um louvor. Você acha que é só uma vontade de ouvir o louvor. É a graça de Deus atuando no seu coração, chamando você para a presença do Senhor. Você lembra de alguém aleatório. Você pensa, será que essa pessoa está bem? Você pensa que é só uma memória. A graça de Deus está chamando você para a prática da intercessão. Apresenta aquela pessoa diante de Deus, começa a orar por ela. Você tem que responder, você tem que reagir. A graça de Deus te coloca compaixão por uma pessoa passando fome na rua. O que você tem que fazer? Reage, responde. Tira 10 minutos para fazer alguma coisa. Você tem que reagir à ação da graça. Então não é você, é a graça. Mas você responde. Você reage. Você corresponde à ação do Senhor em você. Amém, irmãos? E ele finaliza dizendo, pelo contrário, eu trabalhei muito mais que todos os apóstolos, todavia não fui eu, mas a graça de Deus comigo. Então tá aí, irmãos, é assim que funciona. Ok? Olhando para tudo isso, para essa dinâmica da graça e da nossa ação, então a gente vai para um segundo momento, que é a importância da disciplina. Qual a importância da disciplina? E eu quero ler aqui alguns textos para você que falam sobre a importância da disciplina na vida cristã, no reino de Deus, nas Escrituras. Então, não precisa abrir, eu vou ler alguns versículos. Deuteronômio 8:5 foi o que eu coloquei ali, eu vou ler alguns.
Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Então, o que Deus faz com a gente? Deus trata a gente como filho. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus só fica lá alisando a nossa cara e você é lindinho, bonitinho, cheirosinho? Não, Ele disciplina a gente também. Como um pai, um homem disciplina seu filho, eu, Senhor, disciplino vocês. Então, o que Deus está fazendo com a gente? Deus está pondo guarda de reio no nosso caminho. Deus está aprumando a gente, porque Ele quer afunilar a nossa vida. Alguns de vocês passam por situações complicadas na vida, que vocês estão assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo, Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus está afunilando o seu caminho. Ele está aprumando o seu caminho. É guarda de rei, Ele está deixando mais justo. É para você não cair do barranco. E Ele faz isso através de circunstâncias cotidianas, da vida ordinária. A gente chama isso de providência divina. É a mão invisível de Deus agindo, é a providência divina. Ele está disciplinando você, como um pai disciplina o filho. A disciplina é de extrema importância na vida cristã. 1 Timóteo 3,4, é necessário que o presbítero que governe bem a própria casa, crie os filhos sob disciplina. Sob disciplina, com todo respeito. O pastor, o presbítero, o líder da igreja, ele precisa aplicar a disciplina sobre seus filhos. Precisa. De que jeito isso vai ser? Daí tem um monte de coisa, tem um monte de maneira que a sabedoria pode ser expressa. No entanto, a disciplina precisa ser aplicada na educação dos filhos e a liderança precisa fazer isso com os seus filhos. Começa da liderança com os filhos. Porque como é que nós vamos disciplinar os irmãos da igreja? Como é que nós vamos orientar? A igreja não é bagunça, irmãos. Não é bagunça. Não é todo mundo faz o que quiser e está tudo certo. Não, a gente convive, a gente precisa conviver. E na convivência, você não fala do jeito que você quer, não faz as coisas como quer. Existem regras, existe um jeito da vida cristã acontecer. E isso é estabelecido por meio da disciplina. A disciplina que a liderança vai trazendo sobre a igreja, sobre os irmãos. Os líderes vão colocando sobre os irmãos. Provérbios 13, 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, o disciplina desde cedo. Quem ama o filho, disciplina o filho desde cedo. Aqui vai ser correção. Agora, esse é um desafio que tem que colocar os pais de joelho. Quando é a hora? Quando é a hora de dar o tapa na bunda? E quando é a hora de você apenas manifestar o fruto do Espírito de paciência, de longanimidade? O pai tem que ficar muito de joelho para saber quando é a hora dessas coisas. Porque os nossos ímpetos são fortes. E a gente pode confundir o que é a hora da disciplina que o filho precisa do que apenas a nossa impaciência. No entanto, se você odeia o seu filho, você não disciplina ele. Mas se você ama ele, desde cedo você disciplina. Tem hora para as coisas, tem hábitos que precisam ser observados. As meninas estão crescendo, elas estão começando a entender mais coisas. Agora eu começo a falar mais coisas, ensinar mais coisas para elas. Existem algumas disciplinas que são leves de ser aplicadas. Por exemplo, não é pesado para elas louvar. A gente canta muito em casa. E elas sabem cantar músicas de louvor inteiras. Às vezes a gente está fazendo qualquer coisa, elas começam a louvar. É uma disciplina, mas não é pesado. Por quê? Porque para mim e para minha esposa também não é pesado. Por quê? Porque já está integrado em nós essas disciplinas. Agora, existem coisas que são um pouco mais trabalhosas de fazer. Hoje, no café da manhã, eu falei, meninas, quando a gente for para a igreja, não pode gritar. Não vai gritar na igreja. Vocês estão entendendo? O que nós vamos fazer na igreja? Nós vamos louvar, nós vamos fazer oração, nós vamos ver os amigos. Quem que vai estar lá? Daí sempre elas falam, a Isa, o Tito, o Zezé, e ela vai falando o nome das crianças. O que não pode fazer? Não pode gritar. Hoje, a Sara ficou gritando. Falei, Sara, não é para gritar. Eu te falei que não é para gritar. O que a gente falou no café? Que não é para gritar. Sara, não é para gritar. Aí ela grita. Aí eu penso, e agora? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou morrer? Eu vou morrer para mim mesmo? Ou é a hora de eu aplicar a correção? Aí eu falei, se você gritar, eu vou bater na sua bunda. Aí a minha esposa, não bate nela, amor.
Ok, Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado. Ok, então não é. Aí a Luísa queria sentar na cadeira, que não tinha ninguém, a igreja lotada. E eu falei, tá, eu vou sentar. Sentei, a Luísa, quero sentar. Senhor, no meu coração, seja humilde. Você não precisa provar nada. Deixa sua filha sentar. Tá bom. Sentei no chão, deixei ela sentar. Aí a Sara começa de novo no chão. Gritar, Sara, a gente falou lá em casa que não é para gritar na igreja. Ela entende, ela, não quero. Eu falei, amor, vamos tirar elas daqui. Então não é hora de bater. Não dessa vez, não me pergunte por quê. É só porque eu achei e discerni que não era a hora. Mas vamos tirar elas daqui. Então a disciplina vai ser outra. Vamos levá-las para o berçário. Aí a Sara não queria entrar no berçário. Aí ela se jogou no chão. Aí eu estava tentando fechar a porta, eu só fiz assim, ó. Sem violência nenhuma. Só trouxe ela para dentro, fechei a porta, agachei e eu falei, a gente disse para você não gritar. E você gritou. É por isso que você saiu do culto. Aí ela ficou infeliz, eu fechei a porta e saí. É uma disciplina. Irmãos, você consegue ver que você às vezes faz isso com Deus ou com a sua vida? Você fica fazendo birra, Deus fala, não faz isso, você fica fazendo a birra, Deus tem que corrigir você, tem que disciplinar você. É isso que Deuteronômio 8,5 está falando. O que o pai faz com o filho, eu faço com você. Você é infantil. Tem áreas da sua vida que precisam de correção. Assuma isso, entenda isso, isso é importante. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Eu vou ler uma citação aqui de Anselm Grun, no livro Orientação dos Pais do Deserto. Conde Durkheim contava de um jovem que certa vez fora para sua aula expositiva. O jovem não sabia o que fazer com o seu corpo. Já viu jovens assim? O jovem que não sabe o que fazer com o seu corpo, ele fica mexendo, mexe, não sabe o que faz com o corpo. Então o conde praticou com ele exercícios de ficar parado. Em vez de discutir com ele seus sonhos. E lhe deu como tarefa de casa, abre aspas, todo dia coloque-se por meia hora precisamente nessa posição em pé e tente permanecer junto a si mesmo. Quando o rapaz retornou um ano depois, conseguia realmente manter-se em pé de um modo totalmente diferente. No entanto, ele não só conseguia ficar em pé de modo diverso, como se tornara um outro homem. Durkheim admirava-se de que, em casos como esse, a pessoa seguisse real e fielmente sua instrução. O exercício de ficar em pé transformou o jovem, não só o endireitou, mas também o tornou permeável para Deus. Gente, nós sofremos muito. A minha geração para cá é uma geração que já cresceu influenciado por uma cultura de ruína da disciplina. Se o Bill Churran está certo, a disciplina foi deixada de lado e a performance foi colocada no lugar. Então a gente não valoriza estruturas externas que nos disciplinam. É uma cultura de rebeldia. A gente discute, a gente cresceu discutindo com os pais. Quantas vezes eu gritava discutindo com o meu pai, na minha adolescência, ainda na juventude, quando eu estava no seminário, eu chegava em casa, eu ficava batendo boca com ele e gritava alto. Minha mãe chorando, para com isso. Eu tinha 20 anos, 18 anos. E, gente, não foi falta de apanhar, eu apanhei bastante. Vezes até do meu pai pedir desculpa. Mas eu pedia. Isso não era só a minha natureza pecaminosa, era também, mas a cultura ao nosso redor que incentiva isso. E hoje, mais ainda, os pais têm muita dificuldade de corrigir e disciplinar seus filhos. Eles acham que vai ser ruim, vai ser mal. Claro que existem excessos, a gente não está falando deles agora. No entanto, a gente se torna muito fechado e duro para entender a importância das disciplinas espirituais por causa da nossa cultura. Deixa eu ler mais uma citação sobre os pais do deserto. Muitas vezes um pai do deserto, que é um monge da antiguidade, atribuía a um irmão uma tarefa que esse deveria praticar por um ano.
Depois de 1 ano, então, ao contar sobre o exercício, ele continuava a orientá-lo e lhe daria novamente a mesma tarefa ou modificava. O importante é que o irmão tivesse feito aquilo que o pai o encarregara de fazer. Por meio de perseverante prática diária, alguma coisa nele começava a mudar. O exercício vai transformando cada vez mais o coração, abrindo-o para a verdade. Há muitos que buscam aconselhamento, que constantemente buscam novos mestres para ajudá-los, mas são poucos os que seguem de forma disciplinada o que diz o mestre. Com os monges as coisas eram diferentes, eles seguiam literalmente o que o pai dizia. E desse modo realizavam novas experiências, confrontavam-se consigo mesmos, endireitavam-se e abriam-se para Deus. Se alguém passa 1 ano inteiro procurando pôr em ordem o seu hábito de comer, mantendo o jejum que o pai encarregou de fazer, muita coisa nele entrará em boa ordem. É difícil ser terapeuta hoje. A pessoa não faz nada, que é orientado. É difícil ser pastor, é difícil orientar em qualquer sentido. Não há valor do hábito. Seguir um único exercício com perseverança por um longo tempo pode ser suficiente para transformá-lo. Se por anos a fio alguém praticar o silêncio e não se comparar com outros, terá um encontro com Deus misericordioso e Ele mesmo se tornará misericordioso. Então, irmãos, alguns de nós não precisam de muitas disciplinas espirituais. Você precisa apenas tornar-se fiel em 1 ou 2. E ao final desse ano, você vai ser outra pessoa já. É simples assim. É simples assim. O que nesse ano Deus está te convidando para crescer e para mudar? Uma prática. Talvez 2 coisas. A gente teve um sermão inteiro sobre relação com comida aqui. Sobre como comer para a glória de Deus. Imagina você pegar, ouvir de novo esse sermão. Fala assim, cara, é isso que eu vou fazer esse ano. Eu vou criar na minha agenda, esses 3 espaços. Aprender a comer com moderação. Aprender a jejuar. E aprender a me banquetear. E me disciplinar para fazer isso. Toda semana. O que não vai mudar? Não vai ser só o seu peso que vai mudar. A sua alma vai mudar. O seu coração vai mudar. Quem você é vai mudar. Então a gente precisa de disciplina para avançar na vida cristã, entendendo que ela é uma obra da graça em nós, com a nossa resposta. Por isso eu quero perguntar para você, o que Jesus está te convidando? Porque é uma obra da graça. O que Jesus está te convidando nesse ano a mudar em algum hábito? A graça de Deus está te convidando. A graça de Deus quer te educar. E Deus não é iludido a seu respeito. Ele sabe que não adianta você abraçar um monte de coisa. Uma coisa ou 2 para esse ano. Próximo slide, Davi. A gente caminha para o final. O que é uma regra de vida? De maneira simplificada, quando a gente olha para João capítulo 15, nos é orientado que a gente precisa permanecer em Jesus. Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Como que uma videira cresce e se desenvolve? Uma videira cresce por causa de uma treliça. Ela precisa de uma estrutura onde os ramos vão se prendendo e é como suporte, apoiado nesse suporte, nessa treliça, a videira vai crescer e vai dar as uvas. Se ela não tem treliça, a videira, os ramos ficam no chão, os animais vão comer, vai pegar praga e não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Alguns cristãos nunca dão fruto. Eles não dão fruto. Não é isso que Jesus propõe em João 15. Ele fala que se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Muito. E o fruto vai permanecer. Então a gente precisa permanecer em Jesus, na videira. Como? Por meio de uma treliça. E o que é uma treliça? Uma treliça é uma estrutura fixa de práticas que você adota. São práticas espirituais. Apoiado nelas, você vai crescer organicamente. Você vai ter crescimento espiritual. Isso é chamado de regra de vida.
Os mosteiros são ordenados por meio de regras de vida. Cada ordem monástica tem uma regra. E a regra são os votos que a pessoa faz. É um voto de pobreza, um voto de castidade. São votos inúmeros. Os monges beneditinos, eles oram 7 vezes por dia. Praticamente de 3 em 3 horas eles param para orar. Às vezes dura menos tempo, outra vez dura mais tempo. É o voto, é a regra. Aquilo está fixo. Nós não estamos no mosteiro. Mas ser discípulo de Jesus significa adotar as práticas de Jesus. Então a gente precisa desenvolver uma regra de vida pessoal. Quais são as práticas que eu adoto, que são a minha treliça pessoal? E por meio dessa treliça eu permaneço em Jesus e eu posso crescer espiritualmente. Essa treliça é diferente para cada pessoa. E ela muda também de acordo com a fase da vida. Então, presta atenção. Antes da gente avançar nisso aqui, e a gente ir para a sua tarefa de casa, que é a parte prática. Só a parte prática desse sermão é tarefa de casa. É simples assim. Existem alguns conceitos do qual a igreja depende para ela existir. Tá? Então, vou explicar. Por exemplo, trindade é um conceito. Sem o conceito de trindade, a igreja não existe. Tá? Você vai ser testemunho de Jeová, você vai ser outra coisa, mas você não vai ser igreja. Se você não crê na trindade, você não pode ser igreja, a igreja não pode existir. O conceito de escritura, de inspiração bíblica, pregação do domingo passado. Sem esse conceito, você não pode ser cristão, você não pode ser igreja, a igreja não existe. A igreja depende de alguns conceitos para existir, são conceitos teológicos, às vezes conceitos históricos, ou conceitos metodológicos, como por exemplo, em algumas igrejas, um conceito essencial para o desenvolvimento da vida da igreja é o conceito de célula. Esse é o centro da igreja. Quem aqui já participou de igreja em células? Levanta a mão. O que era ensinado? A célula é mais importante que o culto. O que é importante é a célula. É ali que é o mais importante. São conceitos que fazem a igreja caminhar numa direção. Ok? Um outro conceito que é importante metodologicamente para o desenvolvimento da igreja. Pregação bíblica. Esse é um conceito importante para nós. Esse é um centro do nosso culto. Uma exposição, uma explicação das escrituras, do evangelho da vontade de Deus. O conceito de regra de vida é vital para quem quer fazer parte da república. Vital, indispensável. Se você quer andar na direção do pastoreio que a gente está dando para a igreja, você precisa entender o conceito de regra de vida. Senão, você vai ser uma pessoa que pode vir no culto, você gosta do culto, mas você não está vivendo o que a gente está propondo para a igreja. Você não está vivendo. E daí, não espere que alguma coisa vai mudar na sua vida. Porque o conceito central para o que a gente está desenvolvendo aqui é que cada um desenvolva a sua regra de vida pessoal. E esse é o papel do pastor, do líder espiritual. É você entender a que práticas de disciplinas espirituais Jesus está te chamando. Porque se você praticar essas disciplinas, você vai crescer. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai discernir a vontade dEle. Você vai adquirir sabedoria para as crises da sua vida. Esse é o nosso papel e esse conceito é central para o que a gente entende como discipulado. Você já ouviu falar várias vezes, discipulado para nós não é um encontro 1 a 1. Alguns de vocês vêm viciado de outras igrejas. Aí vocês chegam assim, eu quero discipulado, tem discipulado? Aqui não existe isso. Eu quero alguém que me acompanhe, que fale o que eu tenho que fazer. Não existe isso aqui. Nós não fazemos esse tipo de coisa. Tá, mas e quando eu tiver um problema? Nós temos aconselhamento. É pontual. Você vai ser direcionado, tem uma equipe de conselheiros, eles vão te orientar, talvez um acompanhamento que vai durar mais de um encontro, para alguma questão da sua vida. Mas você não vai ter alguém que vai ficar andando com você ali. O que para nós é discipulado? É ajudar você a construir a sua própria regra de vida. O que é a regra de vida? São as práticas de disciplinas que Jesus está pedindo para você fazer. E se você praticar elas, você vai crescer espiritualmente. Você vai conhecer Jesus. Você vai permanecer em Cristo. Você vai frutificar. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. E você vai ter sabedoria para as situações da sua vida.
Isso é discipulado. Você vai crescer se você fizer o que Jesus está pedindo. Então, esse é o nosso desafio. Cada um desenvolver a regra de vida. Última parte, então, Davi, para nós lá. Como construir uma regra de vida? Regra de vida tem como objetivo tornar o seu fardo leve. Se você discernir bem o que Jesus está te orientando a viver, o seu fardo vai ser leve. Então eu tenho algumas recomendações. Isso aqui não está escrito ali, mas se você quiser, anote. Primeiro, como construir regra de vida? Primeiro, medite sobre a vida terrena de Jesus. Medite sobre a vida terrena de Jesus, os hábitos que Jesus tinha. Como Jesus vivia, o que ele fazia nas situações. Jesus ficou 30 anos deleitando-se na vida ordinária e não na vida ministerial. 30 anos deleitando-se em não ter sucesso e não ser conhecido. Aprenda, medite na vida terrena de Jesus. É daí que vai ser extraído os hábitos espirituais. As práticas é da vida terrena dele. Segundo, reconheça qual é a estação da sua vida. James Smith fala que o coração humano é um jardim e ele está sujeito a estações, a climas. Qual é a estação da sua vida? Que momento que você está vivendo? Alguns de vocês estão precisando urgentemente de disciplinas comunitárias, mais do que disciplinas individuais. Não é todo mundo aqui na igreja que está precisando crescer em vida de oração pessoal. Não, esse ano eu vou orar como eu nunca orei. Alguns de vocês não é isso que vocês precisam. Alguns de vocês precisam se enfiar num pequeno grupo e conviver com outros crentes. E é isso que vai fazer sua alma crescer. Qual é a estação da sua vida? Discirna isso, entenda qual é o momento. Esse é o segundo passo para você construir sua regra de vida. Terceiro, assuma quanta força há em você atualmente. Seja honesto. Quanta força existe em você? Por quê? Porque não adianta você querer fazer uma coisa muito louca e muito difícil. O quanto você consegue. Talvez você está num tempo da sua vida de muito cansaço, de muita exaustão. Ainda assim, Jesus está te chamando para práticas que você vai ser capaz de realizar. Ainda assim. Não olhe para o tempo da sua vida, quão difícil seja, e pensa assim, não, isso aqui não é para mim agora, pastor, esse sermão não é para mim não, porque está muito difícil. Está muito difícil, eu estou num tempo muito ruim, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou com isso. Está tudo dando errado, está tudo bem. Não provocarás o Senhor. E você acha que porque você está no momento ruim, Jesus quer largar você aí? Tipo assim, não, fica aí então, afunda. Não. Irmãos, algumas pessoas que estão no momento ruim, sabe o que você precisa? Sabe qual é a sua disciplina espiritual? Você precisa sair de casa todo dia e dar uma volta no parque. Isso é disciplina espiritual. Alguns é isso. Você precisa se alegrar, você precisa fazer alguma coisa que faz bem para você. Você precisa cantar. Ligar, eu canto mal, pastor. É isso que você precisa. Liga um louvor, acorda uma música de louvor e canta em alta voz todo dia. Qual é a estação da sua vida? Tem algo que Jesus te convida. Próxima coisa, monte uma agenda diária, semanal e mensal de práticas espirituais. Monte uma agenda. Todo mundo tem agenda, eu acho, né? Sim. Seres humanos precisam de agenda. Você precisa, senão, né, coitado de quem convive com você ou trabalha com você. Tendo uma agenda, agora você vai fazer uma agenda. A regra de vida no final é isso. Você vai ter uma agenda de práticas espirituais. Diária, semanal e mensal. O que você vai fazer todo dia? O que você vai fazer? Uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E o que você vai fazer? Uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Isso no fim vai ser a regra de vida. É quando você colocar por escrito, espiritualmente eu faço isso todo dia. Toda semana eu faço isso. Todo mês eu faço tal coisa. Então, esses são os passos. Concluindo, para a gente finalizar.
que eu passei do meu horário. Primeira coisa, relembrando, a disciplina é um dom da graça. Logo, a regra de vida é construída por Jesus. Você vai construir com Jesus, é o que Ele está te convidando a viver. Segundo, segundo conceito bem importante para relembrar, o seu coração é um jardim. Ele está sujeito a uma estação, um clima, um ambiente. Discirna a estação do seu coração. A força que você tem agora e que você não tem. E terceiro, pratique. Você tem que praticar. Quem constrói a casa sobre a rocha é quem pratica. Não é só quem ouve. É bonito, a oração é bonita. Você tem que orar, não tem jeito. Último slide. Essas são as disciplinas que a gente pregou nesses 6 domingos. Basicamente foram essas, as disciplinas sugeridas. Está aqui, solitude digital. Segundo é sobre o Espírito Santo, então uma orientação para que todo dia você ore, convidando o Espírito Santo. Terceiro, leitura bíblica diária. Quarto, alimentação. Quinto, ritmo de trabalho e descanso. E sexto, aprender a improvisar a regra em momentos da sua vida. Meu Deus, aconteceu tudo, virou caos. Cara, não se martiriza porque você não conseguiu fazer hoje, não conseguiu. Entendeu? Você acordou passando mal, teve não sei o quê. Não conseguiu hoje. Hoje você não conseguiu, tudo bem, amanhã é outro dia. Improvisa. Discernir a estação significa que a gente aprende a improvisar na nossa caminhada com Jesus. Que às vezes a gente não faz o que está escrito. Essa é a sua tarefa de casa. Você vai construir sua regra de vida. Você vai desenvolver, você vai em oração. Deus, o que o Senhor está me chamando para fazer? Uma ou duas coisas. E esse ano você vai correr nessa direção.